Olá, alunos dos sextos anos. Hoje, então, nós estamos corrigindo as atividades com esse novo recurso, né? Para eu ir mostrando para vocês os esquemas aqui pelo próprio livro de vocês, fica mais fácil, tá bom? Então, a primeira questão, essa questão de olho no tema, né? Da página 62, ela pedia o seguinte: ao colocar água gelada em um copo, pequenas gotas de água se formam na superfície do recipiente depois de algum tempo. Por que isso ocorre? Então, vocês já devem ter percebido isso, né? Quando vocês tomam um copo de água gelada, um refrigerante, um suco, qualquer líquido, né? Que você coloca gelado dentro de um copo, após algum tempo vai aparecer essas gotículas por fora do copo. Então, por que isso acontece, né? Então, aqui, ó, esse exemplo disso acontecendo. Bem, então aqui nós temos, né? Nessa primeira imagem aqui, mostrando a água líquida, o gelo ou um líquido gelado, né? Isso aqui mostra a água nos três estados. A água líquida aqui embaixo, o gelo aqui e esses pontinhos aqui por fora, o vapor de água, né? O vapor de água a gente não enxerga, mas aqui está sendo representado como esses pontinhos. Então, quando o copo, né, tem um líquido gelado aqui dentro do copo, a superfície aqui externa do copo, né, vai se resfriar. Ela vai ficar mais fria. Então, esse vapor de água que está aqui no ar, que está na forma gasosa, ao encontrar uma superfície mais fria, ele vai passar para a forma líquida. E isso vai fazer esse vapor de água se tornar, né? Então, é a questão da mudança de estado físico da água. Quando nós temos esse vapor de água, para ele voltar a ser líquido, ele tem que perder calor, né? Ele tem que se resfriar. Então, quando ele encontra essa superfície fria, ele perde o calor e acaba passando para o estado líquido, tudo bem? Então, essa é a explicação. Na página 62, outro de olho no tema, né? Então, que pede que etapas do ciclo hidrológico ilustradas no esquema melhor representam a condensação e a solidificação da água respectivamente. Então, esse esquema próprio da página 62, 6. Então, este esquema aqui, tá bom? Então, a condensação, ela vai acontecer aqui, né? Quando o vapor de água que veio lá da evaporação, olha só, que a água evaporou, né? Aqui dos oceanos, aqui das águas continentais, ela evaporou e foi para a atmosfera e se transformou em nuvens. As nuvens, comumente a gente acha que nuvem é água no estado gasoso, mas não é. As nuvens é água no estado líquido, igual da questão anterior das gotículas no copo, né? Então, as gotículas, e quando esse vapor de água vem para a atmosfera, nas camadas da atmosfera, a temperatura é menor. Então, ele acaba perdendo calor, se resfria aqui do lado do copo e acaba, então, se transformando em nuvens, tá? Então, a condensação, essa é a etapa aqui, quando o vapor de água se transforma em nuvens. E a parte da solidificação, nós temos aqui nas geleiras, né? Em regiões mais frias, que a temperatura média é mais gelada, a água líquida vai se transformar em água sólida, em gelo, tá bom? Então, os outros exercícios, né? Da página 64. Então, o exercício 1 nós já fizemos na semana anterior. É o exercício 2, 3 e 4. O exercício 2 pede o seguinte: em que estado físico as águas continentais e as águas atmosféricas? Então, as águas continentais são aquelas que estão nos continentes. Então, nós podemos encontrar elas no estado, nos três estados físicos: dos rios, dos lagos, dos aquíferos. Podemos encontrar elas no estado sólido, como nas geleiras, desculpa, tá? As águas continentais são só em dois estados físicos: líquido e sólido, gasoso não. Então, líquido nos rios, nos rios, lagos e nos aquíferos, e o estado sólido nas geleiras. Agora, as águas atmosféricas, sim, nós encontramos nos
três. Então, nós encontramos o vapor de água, nós encontramos no estado líquido, que são as nuvens, e também quando essas, na forma de chuva, né? E nós encontramos também no estado sólido, né? Tanto o granizo, a neve, elas são água aí no estado sólido. A questão 3, deixa eu voltar aqui, né? Então, para reescrever as frases no caderno, completando com os processos relacionados às mudanças de estado físico ocorridas. Depois proponha e numere a sequência para os acontecimentos do ciclo da água descritos, a primeira e a última. Então, vamos lá. Então, vamos fazer primeiro, né? Vamos fazer primeiro aqui a questão de completar com aquelas partes que estão faltando. Em camadas elevadas da atmosfera, o vapor de água se condensa. Então, esse vapor se condensa, essa é a resposta, e forma as nuvens. Com o aumento da temperatura, a água das geleiras sofre fusão, que é quando passa para o estado líquido, e escoa para rios e lagos. Com a energia do sol, a água do solo, dos rios e dos lagos evapora. E o último aqui, esse aqui é o quarto, na verdade, né? Esse aqui não tinha que completar nada, né? As gotículas podem cair sobre a superfície terrestre em forma de chuva. E nós estamos nesse aqui agora. Além disso, em lugares mais frios, a água pode se solidificar, formando as geleiras. Outra parte da água é consumida pelos seres vivos e volta para a atmosfera por meio da transpiração, né? Então, quando nós transpiramos, não só nós, as plantas, os animais, né? Que é o suor, no caso da nossa espécie, na planta a gente vai falar em suor, tá? Então, essa transpiração faz com que essa água volte para a atmosfera, tá? Essa água líquida que sai do corpo dos seres vivos, evapora, né? E volta aí para a atmosfera. Agora vamos enumerar essas sequências. Então, a melhor forma de a gente enumerar essa sequência é a seguinte. Aqui já tem né? Com a energia do sol, a água, né, vai para a atmosfera. Essa água lá na atmosfera, o que acontece? Então, o 2 é aqui em cima, né? Em camadas elevadas da atmosfera, o vapor de água, né, vai se condensar. Então, esse aqui é o número 2. Depois que ele está na atmosfera, ele vai voltar para a superfície da Terra. Então, o número 3 é esse daqui. As gotículas de água podem cair sobre a superfície na forma de chuva. Para dar sentido ao texto, né, a gente vai vir aqui, porque tanto o 4, o 5 e o 6 vai acontecer depois que essa água cair na forma de chuva. Nós vamos vir aqui o seguinte: parte da água se infiltra no solo, constitui os depósitos subterrâneos de água. Depois para o 5, outra parte de água, tá vendo? Outra parte consumida pelos seres vivos, né? E volta para a atmosfera por meio da transpiração. E por último, depois o 6, além disso, em lugares muito frios, a água pode se solidificar formando as geleiras, tá? Então, tanto o 4 quanto o 5 quanto o 6 ocorre depois do 3, tá? A ordem tanto faz. É enumerado nessa ordem aqui por conta do sentido do texto, que fala parte da água, depois outra parte da água, além disso, tudo bem? Por isso que fica 4, 5 e 6. E o 7 já está aqui, que é o final, né? Com o aumento da temperatura, por isso que esse aqui também tem que ser o 6, né? Porque a gente falou das geleiras aqui, depois vai lá o 7, com o aumento da temperatura, a água das geleiras sofre fusão e escoa para rios. E a questão foi sobre o ciclo da água, né? Esse ciclo da água que provavelmente vocês já estudaram anteriormente, né? Que não é nada complicado, mas que fala aí que essa água está se movendo aí entre a superfície da Terra e a atmosfera e mudando os estados físicos também, alternando entre líquida, gasosa, sólida, né? Passando de um para o outro nesses diversos da água, tudo bem? Vamos dar prosseguimento na questão 4.
essa tirinha, né, que mostra aí, tirinha do Maurício de Souza, que mostra aí o Bidu olhando aqui, né, água no estado sólido, esse gelo derrete, água no estado líquido, e depois evapora pela ação do gasoso. Aqui ficou meio desfocado, né? Mas ele fala assim, o seu caso de personalidade tripla é realmente muito sério. E aí vem as perguntas, né? Então, as perguntas do lado de cá. Quais estados físicos da água são representados pela tirinha? Então, os 3. Então, gasoso. Por que o personagem da tirinha fala em personalidade tripla? Porque ele está se referindo a esses 3 estados físicos da água. Né? Apresentar em 3 formas diferentes, em 3 estados diferentes, tá? E letra C. No último quadro da tirinha, o autor utilizou um recurso para representar um estado físico da água. Que recurso é esse? Então, ele utilizou essa fumacinha aqui, tá? Então, o recurso é a fumaça. Com base em seu conhecimento, você concorda com a representação? Justifique. Então, não é uma representação muito boa, apesar de ser difícil a gente representar o vapor de água, né? Mas o vapor, ele é invisível, a gente não consegue enxergar ele, né? Enquanto que a fumaça aqui a gente enxerga, tá? Só que no caso de um desenho, né? Uma tirinha, no caso aqui, fica difícil você representar algo que é invisível. Então, o autor utilizou desse recurso, né? Então, mas esse recurso, ele não representa, né? Ele não corresponde à realidade como é esse físico da água, tudo bem? Então, essas foram as questões dessa semana, da semana anterior, né, em que nós vimos sobre os estados físicos da água, mudança de estado de um para o outro, e o ciclo da água na natureza, em que na natureza esses diferentes estados físicos aumentam nos continentes, oceanos e também na atmosfera. Tudo bem? Então, até mais. Façam a correção de vocês. Não esqueçam de corrigir no caderno. Tchau, gente.